Hoje irei iniciar a formação teórico-prática do 11º curso de Constelações Familiares, que tem 4 vertentes: o Conhece a Ti Próprio, a Psicologia Transpessoal, a Hipnose e a Metodologia das Constelações Sistémicas Familiares. Nesta formação, trabalhamos a criança interior. Então, é imprescindível conhecer 2 autores de renome que fazem uma abordagem notável do conceito da criança interior, que são John Bradshaw e a Lúcia Capacchione. No entanto, antes de explorarmos os seus trabalhos, é essencial recordar um dos arquétipos mais importantes usados na psicoterapia de Carl Gustav Jung, que é o arquétipo da criança divina. E Jung, ao investigar o inconsciente, os arquétipos e o processo de individuação, explorou conceitos que estão intimamente ligados à ideia da criança interior. Através da sua obra, ele destacou como criança divina aquela que simboliza o potencial de renovação e desenvolvimento, sendo uma representação profunda da essência humana. Dada a importância deste arquétipo, teremos de analisar alguma das suas principais ideias sobre a criança divina antes de estudarmos mais detalhadamente as contribuições de John Bradshaw e Lúcia Capacchione para o seu trabalho interior da criança interior. Jung identificou a criança divina como um dos arquétipos presentes no inconsciente coletivo. Este arquétipo simboliza a esperança, o potencial e a renovação, representando o nascimento de algo novo e a possibilidade de transformação psicológica, emocional e espiritual. A criança divina aparece em muitas culturas e mitologias, como a figura do herói infantil ou salvador, como é o caso dos mitos de nascimento de Cristo, Krishna ou Horus. Em termos psicológicos, este arquétipo pode ser visto como um modelo do nosso verdadeiro eu, da nossa essência mais pura, que carrega dentro de si o potencial para o crescimento, o desenvolvimento e a transformação pessoal. No trabalho terapêutico com a criança interior, este arquétipo representa a parte da nossa psique que mantém a inocência, a criatividade e o sentido de espanto e o deslumbramento. No entanto, estas qualidades são muitas vezes negligenciadas ou feridas ao longo da vida e precisam de ser reconhecidas e integradas para promover o nosso bem-estar emocional e psicológico. Jung acreditava que a psique humana é composta por diferentes camadas do inconsciente. E temos então o inconsciente pessoal, que abarca os sentimentos reprimidos, memórias e traumas que vivenciamos ao longo da nossa vida. O inconsciente coletivo, que contém os arquétipos que são padrões universais de comportamento e experiências partilhados por toda a humanidade. A ideia de criança interior, que Jung relaciona ao arquétipo de criança divina, pode ser entendida como parte do inconsciente pessoal, onde estão guardadas as experiências emocionais da nossa infância. Quando exploramos a criança interior em psicoterapia, trazemos à consciência memórias, emoções e sentimentos que foram reprimidos ou ignorados. Ao integrar estes aspectos da nossa psique, conseguimos promover a cura emocional e o crescimento pessoal. Para Jung, a sombra representa as partes de nós que rejeitamos, reprimimos ou negamos. São aspectos da nossa personalidade que consideramos inaceitáveis, como os nossos medos, inseguranças ou traumas. A criança interior ferida pode ser vista como uma das partes desta sombra. É aquela parte de nós que foi magoada ou reprimida na infância devido a experiências de dor, de abandono, de rejeição, de traição ou então de falta de amor daquelas pessoas que nós estamos vinculadas. O processo de cura da criança interior envolve reintegrar a sombra, ou seja, trazer estas partes à luz do nosso consciente para reconhecê-las, aceitá-las e trabalhar com elas. Ao fazermos isto, estamos a recuperar as partes de nós que foram rejeitadas. Ao integrar estes pedaços feridos, muitas vezes moldados por padrões de apego ansioso, desorganizado e evitante, podemos alcançar um maior equilíbrio emocional e psicológico,
o que Jung chamava de individuação, que é o processo de nos tornarmos quem realmente somos. Jung descreve o processo de individuação como o caminho para nos tornarmos um eu completo, no qual todas as partes da psique, tanto conscientes quanto inconscientes, são integradas de forma equilibrada. A cura da criança interior é uma parte importante deste processo, pois envolve reconhecer importa reconhecer e curar as feridas emocionais da infância, além de resgatar o potencial criativo, lúdico e emocional que esta criança interior representa. Ao longo da individuação, a pessoa integra a criança interior de forma saudável na sua vida adulta. Isso significa que características como a criatividade, a vulnerabilidade, a espontaneidade e o amor próprio são reconhecidas e incorporadas à consciência, enriquecendo o seu bem-estar emocional e psicológico. Para Jung, os sonhos e as fantasias são portas de entrada para o inconsciente e a criança interior pode aparecer nos sonhos como uma criança vulnerável ou ferida, simbolizando a necessidade de cura emocional. Estes sonhos são convites para explorar as partes de nós mesmos que foram esquecidos ou negligenciados, oferecendo à criança interior o amor, a aceitação e os cuidados que ela precisa. É importante destacar que, para Jung, ele nunca utilizou o termo de criança interior na sua abordagem ou arquétipo da criança divina. No entanto, os conceitos de sombra e processo de individuação estão profundamente conectados com o trabalho de cura emocional associados à criança interior. Na próxima live, irei explorar em melhor detalhe os conceitos de criança interior segundo John Bradshaw e Lúcia Capacchione. Um dia feliz a todos vós.